Salve, salve meus caveiras de todo o Brasil, por cá professor Túlio Queiroz, para juntos estudarmos a matéria mais querida e amada do Brasil, informática. E hoje nós vamos falar sobre um assunto super, hiper, mega, ultra, blaster legal, divertido, importante, que é o assunto de navegadores ou ainda de browsers. Vou colocar aqui o meu arroba, para você que ainda não me segue no meu Instagram, tá aqui o meu arroba singelo, siga meus bons, arroba Túlio Queiroz 10. Qualquer dúvida, manda lá no direct que a gente vai responder o mais rápido possível. Quando a gente fala de navegadores, deixe-me destampar aqui os meus pincéis. Quando a gente fala de navegadores, a gente pode também lembrar da ideia de browsers ou ainda web browsers. Você pode achar essas duas nomenclaturas aí resolvendo questões, ou browser ou web browsers. E nós vamos aqui pincelar sobre alguns dos pontos importantes acerca desse tópico de navegadores e de motores de busca, ferramentas de pesquisa, porque é algo realmente indispensável para a tua prova de concurso. Vamos lá, nós vamos começar com o serviço de hipertexto. Geralmente, o serviço de hipertexto que você acessa é o famoso www. Você vai, professor, que é isso? Negócio de www, dois pontos, barra, o que é isso, professor? Esse tal www é o serviço de hipertexto que eu utilizo. Se você bem observar, se você fizer a análise, logo após do famoso www, você vai encontrar um tal de um HTTP ou HTTPS. Sempre depois do www você encontra isso aqui. Por quê? Porque esse é o tal serviço de hipertexto. Eu preciso desse carinha aqui para que eu possa carregar as páginas da web. As páginas da web, elas só poderão ser carregadas caso eu tenha esse hipertexto. E aí vamos lá. Vamos trabalhar com a ideia dos protocolos. Antes, deixa eu só apagar protocolos aqui, ó. Antes da gente entrar dentro dessa seara desses protocolos, a gente tem de entender que existe uma pilha de protocolos lá, ó. Lembra lá, ó, Ahrefs, que são 5 camadas do modelo TCP/IP, ó. São 5 camadas do modelo TCP/IP. O Fzinho, que é a primeira camada, é a camada física. O E é a camada de enlace. R é a camada de rede. T é a camada de transporte. E A é a camada de aplicação. Perfeito? E aí, a maioria dos serviços, eu poderia dizer que grande parte dos serviços que eu utilizo e que você utiliza estão assentados dentro da camada de aplicação. Inclusive os dois protocolos aos quais nós vamos falar hoje, beleza? Então vou apagar essas outras partes aqui. Pode printar, ó. Beleza? Por quê? Porque aqui nós vamos utilizar o espaço para falar de dois protocolos que são indispensáveis para você carregar as páginas da web, que é o tal do HTTP e o tal do HTTPS. Olha aqui, professor, que legal, o tal do HTTP e o tal do HTTPS. Quando a gente fala no HTTP, eu tenho o que, ó? HTTP significa Hypertext Transfer Protocol. Massa. E o de baixo, professor, HTTPS significa, ó, Hypertext Transfer Protocol Secure. Então, ó, basicamente eu tenho aqui, ó, o protocolo de transferência de hipertexto e o protocolo de transferência de hipertexto seguro. Professor, a grosso modo, para que servem esses carinhas aí? Para que eles são utilizados? É simples, tanto o HTTP quanto o HTTPS, eles são utilizados para carregar as páginas da web. Eles são utilizados para que você possa carregar, para que você possa acessar, para que você possa estar ali acessando, navegando todas as informações dentro da web. Beleza, então qual é a diferença? É que o HTTPS tem esse Szinho aqui, ó. Esse S vem da ideia do tal SSL. Esse Szinho vem do tal SSL. Então, uma página que utiliza HTTPS, eu posso dizer que ela faz uso de
criptografia. Ela faz uso de criptografia. O que isso quer dizer, professor? Quando eu falo nessa ideia de faz uso de criptografia, eu tenho de me remeter a um princípio básico da segurança da informação, que é o princípio da confidencialidade. O princípio da confidencialidade diz que somente pessoas autorizadas terão acesso à informação, não permitindo assim a visualização de terceiros. Então, uma característica inerente ao HTTP é que ele não permite a visualização de terceiros, coisa que o HTTP permite. O HTTP não faz uso de criptografia e permite a visualização de terceiros. O HTTPS faz uso de criptografia e não permite a visualização de terceiros. Beleza, professor, vem cá comigo, ó. Quando a gente fala em browsers, nós estamos falando, que o senhor já bem disse aí, são os tais navegadores. São os caras que eu preciso para acessar a web. E quais são os navegadores mais comuns que eu tenho ali, professor? Quais são os navegadores mais comuns que a gente tem? Ó? Nós temos o da família Microsoft, que é o IE e o Edge. Eu vou já falar uma peculiaridade acerca deles. Tá? A gente tem aqui também, ó, o Google Chrome. O Google Chrome aqui também. Beleza, professor. A gente tem mais aqui o quê? O Opera, né? A gente tem o Safari, beleza, né? A gente tem aqui, professor, o Mozilla Firefox, e aí a gente podia aqui elencar o Tor, né? O Tor, que é o cara, é o navegador que eu utilizo para acessar a Deep Web. O Tor Browser é o cara que eu utilizo para acessar a Deep Web. Beleza? Qual é a sacada que a gente tem aqui do Internet Explorer e do Edge, professor? Qual é a sacada que o senhor tem para passar para a gente? O Windows 10, o sistema operacional Windows 10, ele traz consigo dois web browsers, dois navegadores nativos, dois navegadores que já vêm acoplado com o sistema operacional. Só que um deles é o padrão, um deles é o cara que você vai estar utilizando, o outro vai ficar inativo. Nesse caso, o Edge, embora ele seja um melhoramento, embora ele seja um aperfeiçoamento do Internet Explorer, o Internet Explorer ele continua ali subsistindo. Ele é tão ruim que nem para excluir dá. Ele continua o Edge com a única função. Qual é, professor? Baixar o Chrome. Beleza? Tranquilo? Então aí estão os principais browsers. E aqui a gente entra num tópico polêmico, corta pra mim, Perceval, nesse momento esse tópico é complicado. Por quê, professor? O história de arquivo é o cara que destrói relacionamentos, né, cara? É o cara que ele vai destruir relacionamentos se você não tomar cuidado. Se você não tomar cuidado, aqui vai dar ruim pra você. Professor, o que o histórico de navegação vai apresentar? Meu filho, simples, ó. Ele vai mostrar detalhadamente, os sites buscados. Beleza. Ele vai apresentar para o usuário também as tais sugestões. O que é essas tais sugestões, professor? Vamos lá, quando eu digito aqui dentro do meu browser a letra X, ele vai apresentar todas as sugestões de sites que você acessou com a letra X. Por exemplo, Xiaomi, você estava olhando ali, né? Eu penso outra coisa, né? Xiaomi, você estava pesquisando ali o site da Xiaomi para ver o melhor celular. Aí você for olhar lá também XTZ, né? A motona lá da Yamaha. Aí você for olhar também o site da Xuxa, só para baixinhos, Xuxa. Então você foi acessar vários sites ali, beleza? Que começa com a letra X. Beleza, professor, lá no direito penal existem umas tais excludentes de ilicitude. Aí eu ouvi falar, não sei se é verdade, o senhor pode me confirmar, que o senhor também criou as tais excludentes de ilicitude, porque sem prova não há crime. E
Como diz o princípio da legalidade do direito penal, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Qual seria aqui a tecla de atalho que eu utilizaria para mostrar aqui o meu histórico de arquivos? Esse histórico de arquivos é aquele negócio que chega lá, a gata para você e diz assim, ó, Mozinho, por acaso você estava acessando o perfil da fulana? Aí você diz assim, ó, ela com toda a paciência do mundo, você estava por acaso acessando o perfil da fulana? Você diz, não amor, de forma alguma. De onde é que você tirou isso? Mas o detalhe interessante é que quando mulher, ela pergunta uma coisa, ela já sabe da resposta. Ela quer saber até onde vai a tua cara de madeira, instalação errada. Então ela, pois vem cá, seu cachorro safado, sem vergonha. Tá aqui, dá um Ctrl H e mostra lá, tá aqui. Eu disse, não amor, foi eu não, meu amor. De forma alguma. Foi meu amigo que veio lá em casa fazer um trabalho, pediu para usar o meu notebook e provavelmente tenha sido ele, meu anjo, mas eu, em hipótese alguma, faria isso com você. Você é o amor da minha vida, a razão da minha libido. De forma alguma, fica tudo em paz. Da próxima, o elemento ele toma mais cuidado. E aí ele vai usar de duas excludentes de ilicitude. Olha aqui, professor, quais são as excludentes de ilicitude. Ele pode utilizar o tal do Ctrl Shift Delete. Por quê, professor? O que faz esse tal Ctrl Shift Delete? Ele exclui o histórico de navegação. Olha que excludente massa. Sem prova não há crime, meu filho. Ó, ele exclui o histórico. Ou ele pode também utilizar de outra teclinha de atalho. Qual será a outra teclinha de atalho, professor? Explique-me, please. Utilizando o crominho, ele pode utilizar o Ctrl Shift N. Para que, professor, que ele utiliza o Ctrl Shift N? Para abrir uma tal aba de navegação anônima. Duas excludentes de ilicitude. Aba de navegação anônima. Professor, o que é isto aqui? Vou botar bem aqui para você, tá bom? Ó, vou apagar isto aqui e vou mostrar para você como que funciona essa aba de navegação anônima. Como é essa tal excludente de ilicitude. Vamos lá. Quando eu utilizo-me da aba de navegação anônima, que pode ter outros nomes, pode ser chamado de modo privativo, pode ser chamado de modo in-private, pode ser chamado de modo incógnito. Olha a quantidade de nome que tem para isso aí. Modo de navegação anônima, modo privativo, in-private, modo incógnito. Nesse caso, eu tenho o que, ó? Não há, no have, não há o armazenamento, não há o armazenamento de quê, professor? Não há o armazenamento de quê? Quando eu utilizo da aba de navegação anônima, ó o legal aqui, ó, já não amostra, já não mostra, já não armazena o histórico, meu filho, sem crime, não, no caso sem prova não há crime. Ele não armazena também os cookies. Professor, o que é cookie? Vamos lá. Cookie é um arquivo de texto. Cookie é um arquivo de texto que vai pegar as preferências do usuário. Cookie, ele vai ficar armazenado no computador, beleza? Eu vou já explicar melhorzinho como é que o cookie funciona, beleza? É um arquivo de texto e ele fica armazenado no computador. Ele vai pegar as preferências do usuário. Professor, como é que funciona o cookie? Imagina o seguinte, você está ali no site preenchendo um formulário e aí quando você está preenchendo esse formulário, e aí você volta outro dia, você preenche só o primeiro nome e aparece o restante. Isso é o cookie armazena. Quando você está ali no site de compra, do Netshoes, por exemplo, e você coloca um produto no carrinho e você sai, quando você volta o produto continua ali, isso também é o cookie armazena. Quando você está ali no seu Facebook e digita a primeira letra do e-mail e abaixo já tem para você preencher, isso também é o cookie armazena. Professor, o cookie pode ser limpo? O cookie pode ser limpo. O cookie pode ser excluído? O cookie pode ser excluído. O cookie pode não ser armazenado? O cookie pode
não ser armazenado. E também não há o armazenamento de senhas. Quer excludente de licitude melhor que essa, filho? Quer? Quer não? Beleza. Então, sigamos. Vem cá com o tio Túlio. URL, o que é esse negócio de URL, professor? Ou localização universal de recursos. Vamos lá. Quando você vai, e tem o endereço IP, eu já vou colocar tudo numa levada só. E tem ali também o endereço IP. Existe um tal cara chamado de DNS. E tá aqui ele. Eu já vou explicar tudo aqui. Existe um tal cara chamado de DNS. Esse protocolo também da camada de aplicação significa Domain Name System. Mas vamos por partes, igual nosso amigo Jack, o estripador. Para que serve o DNS, professor? Ele traduz o IP em URL e vice-versa. Olha que legal. Ele traduz o IP em URL. Sempre que você vai acessar um site, na web, o que acontece? Você tem o campo superior, certo? Você tem ali o campozinho superior, que é onde você vai inserir esse tal campo, certo? Onde você vai inserir o endereço da busca. Esse endereço da busca nós vamos chamar de URL. URL nada mais é do que a inscrição de fácil memorização. Inscrição de fácil memorização. Beleza. Vamos aqui trabalhar com a ideia de um tal domínio. Um exemplo. www.metodocavernoso. Não tem acento, né? metodocavernoso.com.br. Isso aqui é um domínio que eu tenho. É uma URL, é um domínio que eu vou ter. Esse domínio, ele vai ser dividido por partes, certo? Esse domínio, esse nomezinho aqui, vai ser inteiramente dividido por partes. Beleza, professor? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Aqui, o www, a gente já viu que é o quê? É o serviço de hipertexto utilizado, que é o HTTP ou HTTPS, beleza? E aí a gente tem esse carinha aqui, ó, é o domínio. Esse carinha aqui é o domínio. Tudo isso aqui é uma URL, tá? É o domínio. Esse domínio, ele tem de ser único. Se eu registrar esse domínio, esse nome na web, Método Cavernoso, ele é meu. Ninguém pode adquirir ele. Aconteceu um fato muito curioso, recentemente inclusive, o Clube Atlético Paranaense mudou o seu nome. Botou Atlético com TH, né? Mudou lá alguma coisa. E aí 2 torcedores do Curitiba, que é o time rival do Atlético, compraram 2 servidores, Atlético.com e Atlético.net, por sacanagem mesmo, por pura sacanagem. Então, quando eu registro um domínio, eu não posso mudar a patente, a não ser que eu compre de outra, da pessoa que o comprou. Beleza? Esse .com, nós vamos chamar isso aqui de extensão de domínio. Isso aqui é uma extensão de domínio, que significa dizer que eu tenho algumas. .com é que o site ele é comercial, poderia ser na ideia de educacional, poderia ser governamental, e aí vai, beleza? E .br significa que ele está hospedado em servidor do Brasil. Tranquilo? Show de bola! O que a gente vai fazer agora, professor? Sim, aí volta para cá. Aqui é a URL. E aí, essa URL, vamos imaginar que seja uma URL qualquer, o endereço do g1.com.br. Esse g1.com.br tem um IP 186.192.90.5. Esse é o IP do G1. Então, graças ao DNS, eu não preciso o quê? Decorar esse endereço IP. Basta que eu decore essa tal URL. Tranquilo? Show de bola! Nós vamos dar prosseguimento à ideia dos tais navegadores. Quando fala em navegador, você lembra logo de quem? Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama. Não, brincadeira, Deus abençoe. Nós falamos basicamente sobre os principais browsers, sobre algumas funcionalidades, sobre o que era URL, sobre o que era histórico de navegação, sobre o que era aba de navegação anônima. E hoje nós vamos dar prosseguimento a essa ideia aqui, tá bom? Primeiro, um tópico, cara, que não
Simplesmente não tem como fugir. This is impossible de você desistir, de você não aprender. Que é o quê? Atalhos, bebê. Mas, professor, qual é a fórmula de aprender atalho? Professor, decorando os atalhos, bebês, beleza? Então vamos botar aqui alguns que eu tô lembrando de cabeça agora. Por exemplo, vamos colocar aqui, deixa eu imaginar alguns aqui. Ctrl D, Ctrl J, vou botar aqui os principais que eu tô lembrando agora. Ctrl H, Ctrl Shift H, Ctrl Shift Del, na verdade, perdão. Ctrl T, que sempre vira e mexe e cai. Ctrl N, Ctrl Shift T, Ctrl Shift N, Ctrl Shift N, Ctrl Tab, Ctrl Shift Tab, Ctrl Shift Tab. Beleza? Show de bola. Aqui são os principais carinhas que tu precisa saber para tu resolver questões. Aqui são os principais, tem vários e vários outros. Esses aqui com certeza você sabendo, saindo dessa aula aqui sabendo destes, eu já tô feliz. O Ctrl D, professor, serve para quê? Deixa eu pensar, para download. Não, meu filho, me ajude para você adicionar uma pasta aos favoritos. Professor, o que é favorito? Favorito basicamente é uma ferramenta que o browser tem de permitir com que você possa regressar a um site que você acessa muito. Por exemplo, você acessa direto o site lá 16 em algarismo romano. 16 em algarismo romano, né? Professor, que site é esse? Né? Não sei. Você acessa lá direto o 16 em algarismo romano. Aí você faz o que? Dá um Ctrl D e adiciona aos favoritos, para que das próximas vezes que você possa acessar, você não perca mais tempo digitando todo o site, beleza? Ctrl J, aí é os downloads, ó. Ele vai exibir a janelazinha dos arquivos que foram baixados do famoso ou dos famosos downloads, beleza? E o detalhe interessante dos downloads é que lá na pasta downloads ficam os arquivos que foram baixados e ficam os arquivos também que estão sendo baixados naquele dado momento. Ctrl Shift Del, né? A gente tem um Ctrl H que abre o histórico de navegação, como a gente já viu. O Ctrl Shift Delete, ele exclui o histórico. É uma excludente de ilicitude. Ctrl T, nova aba. Sai da minha aba, sai para lá. Sem essa de não poder me ver. Abre, nova aba ou nova guia. Pode ter essas duas nomenclaturas. Ctrl N, abre uma nova janela ou nova página. Cuidado para não confundir esses termos. Cuidado para não realizar a confusão desses termos. Ctrl Shift T, ele reabre uma guia. Reabre a guia. Por exemplo, você estava ali acessando o site e aí chegou alguém de uma vez, você não queria, pum, fechou. E aí você queria voltar de onde você parou. Então utiliza o Ctrl Shift T. O Ctrl Shift N, ele abre a navegação anônima, isso levando em consideração o Chrome. Se for o Firefox, você vai utilizar o Ctrl Shift P. Se lembra de poeta, navegar com uma mão, beleza? Você vai estar a guia, navegar com uma mão, porque a outra vai estar ocupada no mouse. Ctrl Tab, ele vai permitir com que eu possa navegar. Vamos botar aqui alternar para ficar mais bonito. Alternar, guias, indo como assim? Nesse sentido. E aqui, alternar guias voltando. Tu é doido, né, mano? Só bizu lascado pra você. Aí vem, começando e continuando, a gente fala da ideia de motor de busca. Professor, o que é um motor de busca? A banca pode chamar também, ao invés de motor de busca, ela pode chamar de ferramenta de pesquisa. Ao invés de motor de busca, ela pode chamar de ferramenta de pesquisa sem nenhum problema. Para que eu utilizo esse motor de busca? O mais famoso deles, a gente pode citar o famoso Google. Você já... Assuma para mim que você já chamou de Google pelo menos uma vez na vida. Vou acessar ali o Google. Mas não, pessoal. A gente aprende inglês, é Google. Google,
vai acessar o Google. E aí a gente tem dois tipos de motores. Na verdade a gente tem outras classes, né? A gente tem globais, verticais e locais, mas a priori nós vamos falar dos globais e dos verticais. O motor de busca global, ele faz uma busca de everybody, filho. Tudo, na vertical, na horizontal, em cima, embaixo, transversal, ele busca tudo. A gente pode exemplificar aqui como exemplo de motor de busca global o Google, né, cara? Não menos importante, a gente pode citar aqui o Bing, porque ele tem uma patente muito alta, que é a mãe da Microsoft, né? E a gente pode citar aqui também o Yahoo, como sendo aqui um motor de busca. Lembrando que esses carinhas, eles têm base de dados diferentes, cara. Esses motores aqui, eles têm base de dados diferentes. Embora eles sejam motores de busca globais, na verdade, eles têm base de dados diferentes. Então, tudo que você vai hoje em dia, tudo que você vai pesquisar hoje em dia, você não sabe, você pesquisa no pai dos burros, que é quem? O Google. Você vai lá, eu costumo dizer que o que não está no Google, nem no artigo 5º da Constituição Federal, não está mais em canto nenhum, que o artigo 5º é inciso pra caramba, né, mano? Beleza? O maior artigo que você tem da Constituição Federal de 88. Os motores de buscas verticais, ele faz uma busca verticalizada de um determinado item ou de uma determinada coisa. Um exemplo é o Buscapé. Professor, o que é que o Buscapé faz? Ou o Zoom ainda, como sendo exemplo aqui de motores de busca vertical. Ele faz uma busca verticalizada. Um exemplo. Vamos imaginar que eu quero comprar uma TV de 75 polegadas, 5K, LED, uma Smart TV. Vou colocar aqui, né? Smart TV, 75 polegadas, 5K, LED, curva. Você sabe das coisas. É porque eu tô namorando com essa aqui faz um bocado de dia. A condição que não deu ainda para eu comprar. Mas, beleza. Quando você termina de botar todas as especificações, você bota assim na frente, ó. Zoom ou Buscapé. O que vai acontecer? Ele vai te apresentar todos os sites dos mais famosos com os melhores preços. Vai aparecer o que aqui, ó? 7.000, 8.000, 7.500, vai aparecer 6.800. Aí, ó, opa, esse aqui é o melhor. E o bacana desses sites verticais, como por exemplo o Buscapé e o Zoom, você pode pesquisar vários produtos. O Buscapé te dá um seguro de até 5.000 reais, cara. Se der merda lá, ele te ressarce ali em até 5.000 reais. Então, os tipos de motores, eles podem ser globais ou verticais. Beleza? Vem cá comigo. Como é que funciona o Google, professor? Ele tem um PageRank. O que é isso, professor? É um algoritmo. Beleza? Quando você faz uma pesquisa no Google, vamos imaginar aqui o Google, certo? Rapaz, sujei meu irmão tudinho, olha, parece um não sei nem o que, macho, olha. Parece aqueles cabas que trabalham trocando pneu, todo sujo, mas acontece. Tô trabalhadinho. Imagina que você está fazendo aqui uma busca no Google. E aí você tem aqui, ó, não sei se você já notou isso aqui. Imagina que você tem o Google. Aí você tem o campo que você quer buscar. Ainda bem que hoje você não faz mais isso, né, cara? Hoje é tudo, o cara bota só o nome, ele já busca lá. E aí você tem dois campos, que é o quê? Vou limpar meu dedo aqui com a flanela, que tá tudo caraiado aqui de tinta. Olha, puta que pariu, perdão pelo palavrão. Beleza, aí tu tem duas perguntas aqui, ó. Tem pesquisa Google. E aqui estou com sorte. Olha, você já prestou atenção nisso? Ou você já se perguntou para que serve esse botão estou com sorte? O que é esse PageRank, professor? O que é esse tal PageRank? Ele vai fazer, esse PageRank, ele vai fazer um ranqueamento, certo? Dos sites com maior relevância. Ele vai fazer ele vai fazer um ranqueamento com sites de maior relevância. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, maior
time do Brasil, cara. Ele botou aqui para pesquisar maior time do Brasil. O que vai acontecer? Obviamente que vai aparecer no primeiro plano o soberano São Paulo Futebol Clube. É, papai. Tricampeão da América, tricampeão do mundo, o maior brasileiro ali com títulos internacionais por muitos e muitos anos. É, e aí em segundo vai aparecer os outros lá, né, cara, que a gente nem relevância, a gente não vai nem falar. Primeiro é o São Paulo, segundo é o time B do São Paulo, terceiro o time C do São Paulo, e aí depois vai ver os outros aqui, né? Beleza. Então isso aqui se dá através da relevância. Existe um tempo que você, ainda dependendo do modelo, você pode comprar isso aqui. Por quê? Geralmente quando você clica em pesquisa Google, e aparece o primeiro link, geralmente é o que você abre, certo? Então você tinha a possibilidade da compra disso aí. Então você acessava ali e podia comprar esse valor, por exemplo, comprar esse local aí, beleza? Esse local mais relevante para o teu negócio. Imagina que tu tá ali, abriu uma empresa, abriu o concurso, e vamos imaginar aqui, né? Você montou ali uma empresa de concurso, Método Cavernoso. Montou ali, pá, abriu a empresa Método Cavernoso, um exemplo. Show? Aí o que acontece? Quando você clica em pesquisa Google, né, você coloca concursos públicos, você compra o item para colocar aqui em primeiro ponto o concurso, o site Método Cavernoso. Método Cavernoso. Por que disso, professor? Porque geralmente o cara que está buscando, ele é preguiçoso. Ele quer o site com maior relevância. Professor, e se ao invés de eu clicar em pesquisa Google, eu clicar em estou com sorte, que vai me acontecer nesse dado momento? Ao invés dele abrir uma lista com vários sites, quando você clica em estou com sorte, ele já abre o maior, o mais relevante. Ele já entra, te permite com que você entre no site de maior relevância. Beleza? O Google, ele ainda permite com que você realize comandos avançados. Como assim, professor? Ele permite com que você refine a sua busca, que você faça ali uma busca de certa forma refinada. Ou seja, você faz um filtro ali do que você quer buscar para que você tenha um resultado mais bem direcionado. E aqui eu vou elencar para você quais são os mais comuns e utilizados que podem vir a cair dentro da tua prova de concurso público. Por exemplo, eu posso utilizar ali, ó, as aspas, para fazer o que, professor? Para fazer uma busca exata. Vou já explicar um a um, tá? Vou usar exemplos aqui, ó. Eu posso utilizar ali, professor, também o hífen. Para que eu utilizo o hífen, professor? Para realizar a exclusão de um termo. Para realizar a exclusão de um termo. Eu posso utilizar o file type, porque nesse caso aqui, ó, eu especifico o tipo do arquivo que eu quero buscar. Eu especifico o tipo do arquivo. Eu posso utilizar aqui, ó, o OR, esse OR aqui, ó, eu faço uma busca de um arquivo ou de outro, e eu posso utilizar o define. O define, ele vai aqui me dar a definição de algum termo, a definição de alguma coisa a qual eu estava buscando. Então, estes que aqui estão são os mais comuns e mais corriqueiros que podem vir a cair dentro da tua prova de concurso. Vamos para exemplos. Você entende melhor com exemplo e eu vou introduzir. Vem cá comigo, ó. Acorda, porra, larga esse celular, meu irmão. Você fica direto na porra desse celular, não vai aprender, cara. Não pode vibrar uma coisinha no Instagram que você tá ali olhando a notificação. Nem caga, nem desocupa a moita, que nem diz aqui. Pô, se você quer estudar, se você quer passar no concurso, tem que deixar esse celularzinho de mão. Às vezes o celular é uma praga, velho. Eu sei que é ruim, você tá ali, né? Às vezes vibra ali, você pensa que é a morena que tá mandando a mensagem, e às vezes nem é. Mas tu desconcentra e não aprende isso aqui. Beleza? Então vamos lá, busca exata. Se eu quero buscar ali sobre concursos públicos,
ele vai me apresentar apenas páginas as quais falem sobre concursos públicos. Se eu quiser realizar uma busca ainda mais refinada, eu utilizo um tal da palavra site . Então eu faço o seguinte, ó, eu vou buscar concursos públicos e aí eu coloco aqui, ó, site e eu especifico o site Método Cavernoso. Então eu faço uma busca ainda mais restrita quando eu busco as aspas duplas para fazer uma busca exata e eu especifico qual é o site a qual eu quero fazer a busca. Professor, se eu quiser fazer a exclusão de um termo, por exemplo, vou pesquisar aqui, ó, Palmeiras, fazer uma busca exata, Palmeiras, e eu boto aqui, ó, menos Mundial. Legal. Isso aqui não precisa. Isso aqui é uma besteira, né? É um exagero linguístico, porque não precisa, porque a gente já sabe que não tem. Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial. Não tem Copinha, não tem Mundial. Não tem Copinha, não tem Mundial. Então, se eu colocasse aqui, ele ia apresentar aí, ele ia buscar Palmeiras menos a palavra Mundial. Ele iria fazer a exclusão dessa palavra Mundial. Embora não precisasse, porque 51 é pinga. Então, embora isso aqui seja uma redundância, pleonasmo linguístico, não tem nenhum problema, só para a gente realizar a exclusão de termo. Professor, se eu quero buscar um tipo específico de arquivo, por exemplo, eu quero ali um artigo de informática, eu quero um artigo de informática para concursos, mas eu só quero esse carinha aqui se ele for do tipo PDF. Então coloco File Type PDF. Então ele vai buscar especificamente um arquivo do tipo PDF. Beleza? Aqui eu preciso, para usar uma coisa, eu vou buscar uma coisa ou outra. Por exemplo, casa, casar ou comprar uma jumenta. A gente usa isso aqui. Casar ou comprar uma jumenta. Existe... Então eu busco ou um termo, que é casar, ou outro, que é comprar uma jumenta. Então ou eu busco um termo ou outro. Define, eu quero a definição. Define vida. Quero que você tenha alguma coisa que busque a definição de vida. O que é vida? Beleza? E site a gente já especificou ali. Beleza? Com isso, a gente faz o quê? A gente passa a régua e fecha a conta. Espero que você tenha absorvido o máximo de informações possível. E você já sabe, quer aprender sem soço? Vem pro Método Cavernoso. Pau na máquina, faca na caveira. Cuida que tá meio de instalação errada. Valeu, tchau, tchau.